Boa noite, graça e paz, meus irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início a mais um culto de adoração ao nosso Deus. E eu queria convidar o irmão, a irmã, a estarem em oração durante a execução do prelúdio, para que, pedindo a Deus, que Deus fale aos nossos corações, que este culto seja a expressão da nossa adoração ao nosso Deus, esteja orando nesse momento, pedindo que Deus atue durante esse culto sobre as nossas vidas. Estejamos em oração. Queria convidar os irmãos, os que puderem, a se colocarem em pé e fazermos a leitura responsiva do texto de Romanos, capítulo 10, a partir do verso 9. Nós leremos do verso 9 até o verso 15, de forma responsiva. Diz assim a palavra do Senhor: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados, como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Amém, queridos? Queridos, hoje nós estamos fazendo o lançamento, a abertura do lançamento da campanha de missões estaduais, né? Hoje nosso culto vai versar sobre esse assunto, sobre a importância que precisamos estar sempre em nossas mentes e em nossos corações, do nosso engajamento, enquanto igreja do Senhor, enquanto povo do Senhor, de levar essa mensagem do Evangelho a todas as pessoas, porque é importante que a gente fale por onde for, né? Que é o tema da nossa campanha desta vez. Fale por onde for. Queria convidar o irmão, a irmã,
a louvar a Deus com alegria de coração. A graça e paz, irmãos. Amém. Que alegria juntos estarmos aqui para cantar louvores ao Senhor. O pastor lê um texto maravilhoso que fala que pela boca vem salvação. E é pelas nossas bocas hoje, nessa noite, que nós vamos adorar e agradecer o nome do Senhor. Amém? Convido vocês a cantar essa canção com a gente. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Assim. É Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Amém. Queridos, nós vamos fazer o nosso momento de intercessão, mas poucas vezes a gente vê pessoas que estão dispostas a agradecer. Normalmente, e eu me incluo, a gente confunde muitas vezes oração com uma lista interminável de coisas que a gente quer sobre as nossas vidas. E muitas vezes a gente perde a oportunidade de agradecer, de louvar a Deus pelo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. E hoje eu queria compartilhar essa alegria de ter uma pessoa que pediu, falou assim: pastor, eu preciso falar com a igreja. Eu preciso louvar a Deus, agradecer a Deus, porque Ele atendeu a minha oração. Nós estamos falando da nossa irmã Celina. Vem cá, minha querida. Celina, essa belezura que Deus deu para a igreja, essa irmã querida, ela estava com seu filho, o Wilson. Ficou entubado durante quanto tempo, irmão? 50 dias entubado, meus queridos. E ele teve alta. E ele foi para casa, irmã? Fico até emocionado. Então, a irmã Celina queria compartilhar com a igreja, para a gente orar junto com ela, louvando a Deus, agradecendo
pelo que Deus fez na vida. Aqui, ó. Conta para nós, Celina. Igreja, eu estou tão emocionada, mas muito feliz, porque hoje meu filho saiu do hospital por tantos dias de lutas, de dificuldades, mas Deus fez um milagre na vida dele. Eu agradeço primeiramente a Deus e a todos vocês, irmãos, que oraram por ele. Eu quero agradecer muito, muito. Inclusive, ele passou uma mensagem hoje, dizendo que eu viesse aqui agradecer a todos vocês, porque a oração é muito importante, ela tem muito poder em nossas vidas. E, irmãos, creia que o nosso Deus faz milagres. Ele fez no passado, faz hoje e vai continuar fazendo. Muito obrigada por todos que oraram por mim e pelo meu filho Wilson. Obrigada. Vamos orar? Vem cá, irmã, vamos orar juntos. Eterno e soberano Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, único, verdadeiro, não há outro como o Senhor, ó Pai. Recebe agora toda a honra, toda a glória e toda a majestade, que só ao Senhor é devido, ó Pai. Só o Senhor é Deus, não há outro como o Senhor. O Senhor trouxe à existência todas as coisas a partir da sua palavra. O Senhor é aquele que criou a partir do que nada existia. Ó Pai, nós derramamos nossas vidas diante do Senhor, como oferta de sacrifício agradável, ó Pai. Entendendo, ó Pai, que nossas vidas devem ser sempre motivos de alegria ao Senhor, ó Pai. Não fazemos isso por nosso mérito, mas sempre movidos pela ação do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Pai, neste momento nós queremos agradecer pela Tua boa mão que moveu sobre a vida do Wilson, nosso irmão Wilson, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque ele está em casa agora. Louvamos o Teu nome. E queremos, ó Pai, juntamente com a irmã Celina, louvar ao Senhor, porque o Senhor enche a nossa boca de riso, ó Pai. O nosso coração transborda de alegria, mesmo em momentos tão difíceis que nós estamos vivendo, ó Pai. Nós sentimos, experimentamos o cuidado do Senhor. Obrigado, ó Pai. Recebe esse culto como expressão do nosso amor ao Senhor. Recebe, ó Pai, o pedido, a aflição, a angústia de cada um dos Teus filhos. E ser com eles, ó Pai. Ser com eles. É no nome santo e precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Deus te abençoe, querida. Deixa eu ajudar a senhora. Vamos continuar louvando a Deus. Amém. Irmã Celina, enquanto a gente orava, eu lembrava dos áudios que a senhora mandava para o Ricardo. Os áudios pedindo oração, o coração da gente partia. E eu sempre ouvi os áudios voltando de Campestre para cá, que eu volto de ônibus. E eu orava para o seu filho, lembrando dele. E essa noite é uma noite de muita alegria para a gente. E por isso nós cantamos essa canção com muita alegria no coração, exaltando o nome do nosso Senhor. Amém? Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Vamos cantar mais uma vez? Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Ele é exaltado. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória.
derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Ele é exaltado. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor. Mais uma vez. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor. Ele é exaltado. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Nós declaramos assim bem alto. Santo, Santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Vamos declarar mais alto assim? Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Ele é exaltado. exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Glória a Jesus, amém? Nós ainda cantaremos uma nova canção. E enquanto nós cantamos essa canção, você tem a oportunidade de entregar seus dízimos, de entregar suas ofertas. E como o pastor bem falou, hoje é o início da nossa campanha de missões. Não sei se você reparou, a igreja está bonita hoje. E se você veio preparado também para entregar sua oferta de missões, você pode fazer isso nesse coração aqui, né, Lu? E enquanto nós cantamos essa canção com muita alegria, você pode adorar o Senhor também com seus dízimos e ofertas, amém? Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é seu nome. Ele é o Messias. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é seu nome. A Ele todo louvor. Todo louvor. Todo louvor, Honra e poder. honra e poder, Glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Todo louvor. Honra e poder. Glória
majestade ao soberano Rei dos Reis. O nome dele é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, Todo-Poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é seu nome. A ele todo louvor, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis, ao soberano Rei dos Reis, ao soberano Rei dos Reis. Amém. Convido a irmã Madevi para fazer uma oração pelas ofertas. Senhor Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui hoje, te adorando, te louvando e agradecendo, Pai, porque por mais falhos que nós somos, o Senhor está conosco, nos cura, nos guarda, nos protege e é misericordioso. Agradeço, Pai, pelos dízimos, pelas ofertas de missões, que nós sejamos abençoados, Senhor, cada dia mais pelo Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Eu queria agradecer muito as pessoas que estão nos visitando, né? Minha tia Alice, irmã da Piedade, está ali, ó. Ela está, sempre que pode, estar aqui com a gente. É sempre uma alegria muito grande tê-la aqui com a gente, viu, Alice? Deus te abençoe, pessoa querida. Eu queria apresentar também a igreja, o Renato, a Elisandra e o príncipe Davi. Está ali, ó, de 10 meses. Primeira vez deles aqui da igreja. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Também a Natália e a Lucimari, não é isso? Também estão aí com o Igor, né? Sejam muito bem-vindas, Deus abençoe. Tem a Natália também com a Jane, Ione, aliás, né? Isso. Sejam muito bem-vindas, viu? Deus abençoe. Eu acho que pela primeira vez os estão visitando somente estes, né? Nós temos ali um rapaz também que está ali. É a primeira vez? É a segunda, né? Seja muito bem-vindo, viu? Deus te abençoe. Foi o GPS que trouxe. Eu perguntei para ele se ele sabia o caminho. Ele disse, depois que criaram o GPS, não tem caminho escondido, né? É desse jeito. Queridos, eu queria agradecer muito aos nossos visitantes. A presença de vocês enche essa alegria, essa igreja de alegria. Muito bem. Eu queria fazer antes da gente passar para missões, eu queria desafiar os irmãos a acompanharem de perto o que o Ministério Infantil tem produzido, né, Luciana? Que esmero. Inclusive o Stano, que está editando, me deu dor de cabeça. Essa semana eu recebi uma ligação lá da comissão de Oscar de Hollywood, querendo selecionar o nosso vídeo para filme estrangeiro, sabe? Eu falei assim, mas tem que mandar um caminhão de documentos, sabe, Stano? Você me está trazendo problema para mim, olha só.
Mas está ficando muito legal mesmo, um material que a gente fica assim, orgulhoso, ao mesmo tempo de orgulhoso, percebendo quanto que no meio da dificuldade a gente aprende a fazer coisa diferente, né? Se não fosse essa pandemia, a gente não tinha aprendido tudo isso. E eu quero louvar a Deus pelo Ministério Infantil, pelas pessoas envolvidas, que estão se dedicando assim incansavelmente para que a gente possa levar até as nossas crianças, na impossibilidade de tê-las aqui na escola bíblica, um material contextualizado, com qualidade, feito com muito carinho. E pedindo a Deus, lógico, que isso acabe, né, para que a gente possa novamente, muito em breve, essa é a minha expectativa, que a gente possa muito em breve estar de volta com a igreja cheia, lotada de gente louvando, bendizendo a Deus. Esse é o projeto de sermos uma família de muitos membros que procuram ser parecidos com o caráter de Cristo Jesus. Amém? Nós vamos então fazer um lançamento da nossa campanha de missões. Vou passar a palavra para minha amiga Lucinéia. Som. Graça e paz, igreja, amém? Bom, após esse período de restrições, hoje damos início à nossa campanha de missões estaduais, com o tema Fale por onde for. Nosso texto base está em Atos 18:9, que fala: E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fale, e não te cales. É o momento de nós, batistas mineiros, demonstrarmos ações de graças e misericórdia, através de missões estaduais. Não podemos nos silenciar, mas com ousadia falar do amor de Deus. Em meio a essa pandemia, quantas vidas perdidas que possivelmente morreram sem salvação. Neste cenário tão difícil, somos convocados para pregar do amor de Jesus. E como faremos isso? Orando pelos missionários e ofertando para que o trabalho avance. Esses são nossos missionários batistas que fazem trabalho batista em várias cidades de Minas Gerais, levando a palavra de Deus. Depois a igreja pode olhar de uma forma melhor, que vai estar exposto o cartaz aqui na igreja. Também orando pelas cidades alvos que ainda não têm trabalho batista, que são Santo Antônio do Monte, que é localizado na região oeste de Minas, Minas Novas, que é localizado no Alto do Jequitinhonha, Alpinópolis, que é localizado próximo a Passos, Jaboticatubas, que pertence à região metropolitana de Belo Horizonte. Depois também vamos conhecer melhor as cidades-alvo. Também vamos ter o calendário de oração, que vai ser enviado no grupo de transmissão. Vamos começar nesta segunda-feira, dia 12 de julho. Neles vocês poderão ter acesso aos pedidos de oração. Não deixe de participar desse momento tão importante. Graças e paz, amados. O alvo, né, estadual é de R$1.500.000. O nosso alvo é R$5.000 novamente. E como que nós vamos estar alcançando esse alvo? Com as ofertas voluntárias dos irmãos, né, que poderão ser trazidas e colocadas aqui nesse coração todos os domingos durante a campanha. Também nós fizemos os cofrinhos, nós fizemos 100 cofrinhos. E se nós, igreja, né, cada família contribuir com R$50 no cofrinho, nós alcançaremos nosso alvo fácil, fácil. No final do culto, os irmãos que quiserem podem estar pegando ali o cofre, né, não precisa esperar por nós, pode ir lá e pegar e levar para a sua casa. As crianças já receberam no kit, né? Eu quero agradecer a Lu, o pessoal do Ministério Infantil, que está trabalhando o tema da campanha com as crianças. Né? Isso é um sonho que está sendo realizado, porque eu acho que é muito importante as crianças, né, já desde pequenas, conhecerem sobre missões, né, e amar missões, né, que é o mais importante, né, falar do amor de Cristo. Como nós não podemos ir, nós podemos contribuir e orar para que o trabalho seja feito.
E pode passar, Andréia. Nesse material de campanha, dessa vez, veio um link onde a gente pode estar clicando. A Andréia vai clicar ali para a gente ver como que funciona. Quando você clica nesse link, você tem acesso aos missionários da Junta de Missões Estaduais. Nele, você consegue também ter acesso ao e-mail dele, ao telefone, né, o celular. E há uma sugestão para que a igreja possa... Andréia, clica em um desses nomes, fazendo favor. Pode ser do Ailton. Pode clicar no nome dele. Ali você tem acesso, né, ao e-mail dele, ao telefone, o endereço. Então, uma sugestão é que você faça contato com esses missionários. Eu vou pedir ao pastor depois para estar enviando para vocês também esse link, assim como o painel com os missionários. Ele está exposto ali na área de convivência, depois vocês podem estar vendo. Também vai ser transmitido para vocês o calendário de oração, né? E ali você pode, então, a sugestão é a seguinte, de que você faça o contato com esses missionários. Fale que você é da igreja da PIB de Poços de Caldas, que você está orando por ele, né? Pergunte como está o trabalho dele. Faça esse contato com ele. Eu acho que vai ser muito importante para ele e para a igreja. E depois a gente gostaria de que alguém que tivesse feito esse contato pudesse passar para nós como é que foi. Tá bom? Agora eu quero passar a palavra para o Daniel. Agora foi? Foi? Amém. A voz fica diferente, né? Graça e paz a todos. Como nós estamos na campanha de missões, começando hoje, e para essa missão, nós temos que ter um exército. Fora a igreja, nós temos um exército também de jovens que pregam o evangelho de Cristo. E hoje eu vou chamar esse exército de Cristo. Falar por onde for implica em falarmos intencionalmente do amor de Deus em todos os lugares que andarmos, no trabalho, no comércio, etc. Falar com todos que nos relacionarmos. A proclamação do Evangelho é uma ordem de Jesus, e na condição de cristãos devemos ser contagiantes e, ao mesmo tempo, servir com alegria e autenticidade, comprometidos com a expansão do reino, sempre na missão de anunciar Jesus a todos os povos. Como discípulo de Jesus Cristo, preciso buscar cumprir a grande comissão deixada pelo Mestre no Evangelho de Mateus. Se eu não falar por onde eu for, que tipo de discípulo eu estou sendo? Se eu não falar, as próprias pedras clamarão. Por isso, preciso falar por onde eu for. Simplesmente devo falar por onde for, porque a única notícia que causa transformação no ser humano caído é aquela de que Cristo é a solução. As mudanças que ansiamos em todas as esferas só podem vir com o reconhecimento do senhorio de Jesus, que morreu por mim, por você e por toda a humanidade. Por isso, devo falar por onde for. Devo falar por onde for, porque é uma ordenança bíblica missionária. Como já dizia nossa divisa, fale e não te cales. Também porque foi assim que nosso mestre Jesus nos ensinou. Ele falou por onde passou e nos ensinou. Devemos falar porque relacionamento traz salvação.
Vamos falar juntos, vamos falar do amor de Cristo em todo lugar. Vamos falar juntos, vamos falar do amor de Cristo em todo lugar. Ele mesmo que mandou anunciar e sua palavra a todos levar. E todo aquele que o aceitar, salvação terá. Vamos falar juntos, vamos falar do amor de Cristo em todo lugar. Vamos falar juntos, vamos falar do amor de Cristo em todo lugar. Ele mesmo que mandou anunciar e sua palavra a todos levar. E todo aquele que o aceitar, salvação terá. Salvação terá. Salvação terá. Tá chamando a Nicole para estar orando, tá? Graça e paz, igreja, amém? Por gentileza, se coloque de pé para a gente estar orando. Estendam as suas mãos para a bandeira de Minas Gerais. Amém, Senhor. Querido Deus e amado Pai, nós colocamos, Senhor, diante de Ti, Pai, essa missão, Pai. Essa missão de falar do Teu amor, Pai, e essas missões estaduais que está sobre o estado de Minas Gerais. Pai, venho pedir para o Senhor que o Senhor esteja abençoando, Pai, os missionários que estão no campo de missão, Pai, falando do Teu amor àqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Peço que o Senhor esteja, Pai, preparando os corações daqueles que vão receber a Tua palavra, Pai, nessas cidades alvos, que ainda, Pai, não tem nenhum trabalho sendo feito, Deus. Que o Senhor esteja à frente, Pai, dessas missões, Pai. Coloco também cada promotor, Pai, que está envolvido na Tua obra, que o Senhor esteja dando, Pai, ousadia a eles, capacitando, dando sabedoria, Pai, e criando estratégias para que o Seu alvo, Deus, não seja só alcançado, Pai, mas seja ultrapassado, meu Pai. Coloque pessoas, Senhor, com corações disponíveis, Deus, para que a Tua obra aconteça, Senhor. Que o Senhor esteja levantando pessoas realmente aliançadas, Pai, para que estejam orando, Pai, por esse projeto de missões e que estejam envolvidas, Pai. Coloco também, Pai, diante de Ti, esses cofrinhos que vão ser entregues, Deus, que cada um, Deus, possa não só estar colocando os recursos financeiros, mas também possa estar orando por cada missionário, por cada promotor, Pai, e assim eu já te peço, Deus, que essa palavra, Deus, seja selada nos nossos corações, que nós não venhamos só falar por onde formos, Pai, mas que nós possamos também, Pai, ser usados como instrumentos Teus, não só falar, Deus, com palavras, mas também como um testemunho vivo, Deus. É assim que eu já oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Muito bom. Que possamos, de fato, nos envolver cada vez mais com esse ministério tão lindo que é missões. Lembrando aos irmãos que dos missionários de missões estatuais, nós temos 2 trabalhos que a nossa igreja está diretamente envolvida, né? A implantação da primeira igreja batista em Botelhos, com o meu xará e amigo João Marcos, e a primeira igreja batista em Campestre, com o nosso pastor, missionário dessa igreja também, o pastor Olímpio, né? Então, nós estamos diretamente envolvidos em 2 projetos e queremos avançar mais, né? Eu tenho um sonho, meus irmãos, que nenhuma igreja, num raio de 100 quilômetros de Poços de Caldas, vai ficar sem um trabalho batista a partir da ação desta igreja neste raio, né? Para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E cremos que nós vamos alcançar tal objetivo. Muito bem. Queridos, a Bíblia, ela está repleta de personagens, de histórias que aquecem o nosso coração.
que enche a gente de emoção. Tem histórias que falam assim, gente, como com uma história com milhares e milhares de anos tem tanto a ver comigo? Como personagens que viveram há tanto e tanto tempo atrás influenciam, nos dão exemplos, direcionam nossas vidas, e como a gente fica surpreso com a atualidade da história desses personagens dos dias de hoje, mostrando que o ser humano é ser humano, hoje pode mudar a forma, pode mudar o tempo, mas o coração do ser humano é o mesmo no transcorrer do tempo. Personagens como Abraão, Jacó, José, Moisés, Davi e tantos outros que nos inspiram e mostram esses personagens como Deus pode fazer sobre a vida de milhares e milhares de pessoas a partir daqueles que se dispõem a agirem conforme a vontade de Deus requer. Pessoas que realmente influenciaram nossas histórias. Mas existe um personagem bíblico que a gente muitas vezes se apega muito mais ao que ele nos deixou registrado do que propriamente a sua história. Um personagem bíblico dos mais importantes, que muitas vezes nós nos atemos muito mais ao que ele escreveu do que propriamente a sua história. Estou falando de Paulo. Parece que muitas vezes nos voltamos às suas cartas, que estão repletas de teologia, né? Já fomos acusados, enquanto cristãos evangélicos, de sermos paulinos e não cristãos. Tal uma influência de Paulo sobre a forma de ser e pensar da igreja de Jesus Cristo. A partir disso, nós realmente devemos à história de Paulo boa parte da nossa forma de ser, de pensar, de agir, de entender. Foi a partir da revelação do Espírito Santo que deu ao apóstolo Paulo que boa parte dos ensinos da igreja neotestamentária se fundamenta. Mas poucas vezes nós paramos para pegar um pouquinho sobre a história de Paulo, né? Muitas vezes as crianças sabem muito bem a história de Davi, que venceu o gigante Golias, né? De tantos outros personagens, José do Egito, e tanto Moisés e tantos outros, mas muitas vezes nós não olhamos com mais carinho a história de Paulo. Eu queria hoje fazer uma breve reflexão com os irmãos sobre um olhar diferente, não sobre a teologia de Paulo, mas sim sobre a sua história. O início da história de Paulo revelada a nós é um início sombrio, né? Paulo foi aquele que era um dos principais perseguidores da igreja de Jesus Cristo. Aquela igreja que estava começando, aquela igreja que era igreja sem saber que era igreja, eu brinco muito sobre isso, as pessoas eram igreja de Jesus Cristo sem saber ainda que eram igreja. Aquele movimento bem no início da história, onde as pessoas alcançadas pela mensagem do Evangelho eram transformadas, confessavam Jesus como Senhor e Salvador. Sobre esta igreja que declarava que Jesus Cristo é Deus, o apóstolo Paulo, na época chamado de Saulo, promoveu uma perseguição muito grande sobre a igreja. Por mais brutal, por mais violento, pior que tenha sido a ação, a atitude de Paulo contra a igreja de Jesus Cristo, ele estava movendo toda essa perseguição muito por acreditar que estava fazendo o quê? A coisa certa. Diferentemente de um psicopata que sai com a intenção de matar, que sai com a intenção de fazer mal, não era esse o coração de Paulo. É interessante a gente observar isso. Paulo promoveu perseguição à igreja porque no coração dele ele precisava
exterminar aquela erva daninha que nascera no meio do povo judeu. A gente precisa entender que logo no início, no nascimento da igreja de Jesus Cristo, a igreja cristã era vista como um braço, como um ramo do judaísmo. Mas como ser cristão ligado ao judaísmo, afirmando que Jesus Cristo é Deus? Isso era uma afronta para o judeu. E era isso que Paulo se dedicou com afinco, com temor, achando que estava servindo a Deus, que ele foi fazer. Queria acabar com este movimento. Somos apresentados, então, na história acerca de Paulo, né, com um personagem, com outro personagem também, um herói da fé cristã, nosso irmão Estevão. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias ou a lerem conosco Atos 7:54. Diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Estevão tinha acabado de proferir um dos primeiros sermões da igreja primitiva. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus de pé à direita de Deus e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isto, adormeceu. O primeiro mártir da história do cristianismo teve como um dos seus perseguidores, um daqueles que promoveram o fim de sua vida, Saulo. Aquele, um fariseu extremamente dedicado, que acreditava de todo o coração que acabar com o movimento que estava nascendo entre os judeus era a melhor coisa que ele podia fazer por Deus. Eu fico me perguntando, quantas pessoas, queridos, estão por aí, aqui em Poços de Caldas, que são inimigas do Evangelho. Igualzinho Paulo. Quantas pessoas nós não conhecemos que estão por aí e consideram que talvez não sejam perseguidoras como Paulo foi, né? Mas consideram que cristianismo é coisa para gente ignorante, para gente atrasada, para gente que não tem cultura. Quantas pessoas estão espalhadas em Poços de Caldas que consideram que o melhor que poderia acontecer mesmo é o que Paulo acreditava que acontecesse. Era que fosse exterminado entre nós o Evangelho. Queridos, é lógico que nem todos usam a violência, mas eu considero que tem muita gente no nosso meio, nesta cidade, no sul de Minas, gente próxima, gente talvez que seja seu amigo, gente talvez que você conheça bem, que considera que a melhor coisa que poderia acontecer seria o extermínio do cristianismo. E tem gente aí, meus irmãos, e eu acho que nós estamos vivendo um momento na história sem muito precedente, que está disposto a pegar em armas para calar o Evangelho. Eu me preocupo muito com o que nós estaremos por enfrentar enquanto Igreja de Jesus Cristo no curto espaço de tempo.
várias peças do tabuleiro já foram movidas para que a perseguição da igreja comece. Prestem bem atenção. Muito em breve, só se declarará cristão aquele que for verdadeiramente cristão. Eu acredito que está para alvorecer uma nova era, e sobre esta era penderá a mão de ferro de pessoas que pensavam exatamente como Paulo pensava. Por mais difícil que seja admitir, eu acredito que tem dois lados essa história. Primeiro, a igreja de Jesus Cristo colaborou em muito para que isso acontecesse. Porque para quem é de lá de fora, quem está do lado de fora, nós somos tudo Bíblia, né? Quem não é cristão aí sabe dessa história, né? Nós somos tudo Bíblia. Não interessa se você é da igreja A, B, C, D, ou E, F, G, H. Não interessa. É tudo gente louca. Queridos, nós vou contar uma história aqui. Há pouco tempo atrás eu estava aqui na igreja, um rapaz me chamou, pena que ele não está aqui hoje, o Juliano. O Juliano chegou aqui, eu queria conversar com o pastor da igreja, eu falei assim, sou eu mesmo. Você só tem um minutinho? Tem. Eu fui com o Juliano para o gabinete, e ele falou assim, pastor, eu preciso encontrar Deus. Eu quero entender quem é Deus. Na realidade, o sonho da minha vida é eu ser batizado, porque eu quero entregar minha vida na mão de Deus. Eu disse, mas você facilitou demais minha vida, eu falei com ele. Tá facinho aí, tá bom o negócio, né? Se fosse assim com todo mundo, tá muito fácil. E eu comecei a fazer um discipulado com o Juliano, e o Juliano acabou o curso de batismo, ele vai ser batizado. Ele e o filho, o Lorenzo, um menino lindo. E conversando com ele, né, ele tem vindo de vez em quando à igreja, a gente conversando, ele falou assim, pastor, que coisa incrível. Presta bem atenção à história, meus irmãos. Que coisa incrível. Eu, quando mais jovem, todo domingo eu ia para a Caldense. E muitas vezes acabava o futebol, a gente ficava ali na porta da Caldense conversando. E meus amigos tomando cerveja ali, batendo papo, não sei o que lá, matando tempo. E a gente via o pessoal indo para a igreja evangélica com Bíblia na mão. E eu falava assim com eles, gente, que mundo que essas pessoas vivem que vão caçar a igreja domingo de manhã. Que povo louco! E eu falei assim, e aí, o que foi? Não, pastor, como é que muda a história da... Porque agora eu sou um louco igual eles. Agora eu tenho prazer de estar aqui na igreja. Agora eu tenho prazer de conversar sobre a Bíblia, conversar sobre a vontade de Deus. Eu que era o louco, eu que era o cego, e agora eu entendo. Queridos, quantos Paulos, quantos Julianos, quantas e quantas pessoas estão ao nosso redor que não conhecem a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo, a conversão dele foi algo maravilhoso, né? Como Deus atraiu a caminho de Damasco, quando ele se propunha perseguir mais a igreja, com cartas para arrastar aqueles que se proclamavam ser do caminho, e Jesus Cristo se revela a ele de forma impactante, Saulo, Saulo, por que me persegues? O Juliano, que há algum tempo atrás debochava daqueles que carregavam Bíblia. Quantas pessoas, por não conhecerem a mensagem do Evangelho, por nós nos calarmos, estão distantes de Deus? Quantas pessoas, embebidas de um sentimento da pós-modernidade, de um conceito geopolítico, de uma agenda política que é contra essa forma de ser e pensar do cristianismo, que valoriza a família, que valoriza a Bíblia como palavra de Deus,
estão se opondo de forma veemente contra o Evangelho. E nós conhecemos as pessoas, trabalhamos com elas, são nossos vizinhos, colegas de faculdade, pessoas que a vida vai nos apresentando e nós não fazemos absolutamente nada. Não fazemos nada. É interessante a história de Paulo, que depois dele ter sido, então, alcançado pela mensagem do Evangelho, sendo o próprio Jesus o chamando, e ele cai em terra, fica cego, ele vai para uma rua chamada direita, e lá ele recebe a orientação, o medo que se abate sobre a igreja de Jesus Cristo, quando começam a falar, olha, aquele que perseguia a igreja de Jesus Cristo, hoje é alguém que se declara como cristão. Mas uma das partes da vida de Paulo, que a gente tem menos luz, é justamente o momento pós-conversão. É interessante quando ele escreve sua carta para a igreja, uma carta para a igreja na Galácia, a igreja aos Gálatas, no capítulo 1, verso 13, vamos ver o que ele relata sobre sua história, que poucas vezes nós refletimos. Capítulo 1, a partir do verso 13. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato partir para onde? A Arábia. E tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Queridos, o Paulo carregava o título de doutor em divindade pela Faculdade Batista da Arábia. Durante 3 anos ele ficou recluso, e eu acho que foi o tempo necessário de Deus na história da vida dele para que Deus revelasse a sua verdade, para que ele amadurecesse enquanto cristão, para que ele estivesse apto e preparado para aquilo que Deus faria a partir da história dele. E a gente tem muito pouca informação sobre esse tempo de Paulo na Arábia. E no caderninho que nós vamos levar, Lázaro? Está lá esse questionamento para Paulo explicar para a gente direitinho como que Deus fez na vida de Paulo durante esse tempo dele na Arábia. Depois, quando ele volta, ele se apresenta aos apóstolos e ele é enviado para a implantação de igrejas. E Paulo foi um implantador de igreja sem igual. E ele começou a viajar de cidade em cidade, procurando oportunidade de proclamação do Evangelho. E ele sempre começava a proclamar o Evangelho a partir de onde? De uma sinagoga. Ele procurava a sinagoga, que era o lugar de culto do judeu, espalhado aí pela face da terra, e lá ele começava a proclamar o Evangelho. E assim Paulo fez por Salamina, Pafos, Antioquia de Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, e por aí vai. É só você ler o livro de Atos e você vai ver a quantidade de cidades que Paulo se propôs viajar, implantando igrejas.
Paulo, além de viajar aos lugares não alcançados, ele voltava para as cidades pelas quais ele tinha passado, cuidando dos rebanhos que Deus havia colocado em suas mãos. Durante seu ministério, não faltou infortúnios, queridos. Vocês lembram? Paulo foi preso. O que mais? Naufrágio. O que mais que aconteceu com ele? Picado por cobra. O que mais? Foi preso, chicoteado, apedrejado, dado como morto. Essa é a vida de Paulo, mas ele não se abalava. Ele não retrocedia. Ele não falava assim, não, chega, não aguento mais. Muito pelo contrário. Ele sacudia a poeira e falava assim, qual que é a próxima cidade? Eu fico pensando, meus irmãos, aqueles que viajavam com Paulo, teve algumas, lê em Atos, que assim, nós vamos para tal cidade. Mas Paulo, pela madrugada, nós acabamos de fugir de lá, os caras estão querendo matar a gente, você vai voltar para lá? Essa é a versão João Marcos, revista e atualizada do texto, né? Mas é exatamente isso que eu leio, quando eu leio eu tenho essa sensação, Paulo, não tem condições, cara, nós saímos de lá, o povo queria apedrejar a gente, nós vamos falar, porque nós deixamos gente que acredita que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, e nós precisamos cuidar dessas pessoas. E lá ia aqueles que acompanhavam Paulo, movidos, não sei se por vergonha, ou por coragem, por vergonha de abandoná-lo, ou por coragem de aceitar que Paulo estava certo. Lá em Atos, capítulo 16, verso 22, olha só o que o texto bíblico nos diz. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés do tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Meu irmão, meu querido, que homem é esse? Que depois de ter sido preso injustamente, açoitado, ter seus pés presos junto a um tronco, ele, ao invés de dormir, ele começa a orar e adorar a Deus pelo que Deus tem feito na vida dele. Que coisa! Eu fico me colocando, quantas vezes uma unha encravada na gente é motivo para a gente falar assim, Deus, cadê o Senhor? Essa unha está doendo demais. Quantas vezes qualquer coisa é motivo para a gente praguejar, para a gente reclamar, para a gente fazer o que não deveria fazer. E nós vemos a história de um homem cheio de fé, cheio de coragem, com ousadia, não retrocedeu. E nós sabemos o desfechar dessa história quando Deus liberta Paulo e Silas. O que estamos dispostos, eu e você, a passar em prol do Evangelho? O que estamos dispostos a passar em favor do Evangelho? Qual o nível de aperto, de constrangimento que você vai falar assim, não, a partir de agora não dá para mim não. Eu prefiro fazer igual Pedro, não conheço a Jesus. Mas eu vi você com ele? Não, conheço não. Não, mas eu vi você lá na igreja? Não, é parecido comigo, sou de lá não. Meus queridos, quantas vezes
nós nos acovardamos simplesmente porque nós consideramos que o outro vai achar que nós somos ignorantes porque somos cristãos. Quantas vezes nós preferimos nos calar? Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 14, diz assim: todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. O que Pedro está falando para a igreja é que, além de não ter medo daqueles que se lançassem contra você, contra aquele que proclama Jesus Cristo, além de não ter medo, você tem que estar preparado para dar explicação a quem quer que seja sobre a razão da sua fé, a razão da esperança que há em você. Queridos, estamos nós preparados para responder? Qual a razão da nossa fé? Você sabe, se alguém lhe perguntar por que você é cristão, você se sente capacitado a explicar à pessoa? Meu medo, meu grande medo, é que cheguemos ao ponto de termos cristãos que se envergonham do Evangelho. Como isso é perigoso, queridos. Como isso mancha a história daqueles que se dizem cristãos. Ter vergonha do Evangelho. Quantas pessoas preferem negar o Evangelho, preferem negar a mensagem da cruz, do que falar com alegria de coração a mensagem que mudou, que transformou a sua vida. Em Romanos, capítulo 1, verso 16, Paulo fala algo para aquela igreja em Roma que debochava dos cristãos. Paulo diz o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque é o que, queridos? É o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Querido, como você pode se envergonhar, se calar de proclamar, de testemunhar da mensagem que é o poder de Deus para transformar esse mundo? A vida de Paulo foi então um desenrolar de fatos, de idas e vindas, de implantar igrejas, de ensinar aqueles que confessavam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, ora implantando, ora revisitando as cidades que ele já tinha colocado alguém lá, um trabalho começado lá. O tempo foi passando, os anos foram passando, e Paulo se depara com a possibilidade de implantar uma igreja em uma das maiores cidades da época, cidade de Corinto. Paulo morou naquela cidade por cerca de 18 meses. E para essa igreja especificamente escreveu 3, e muitos estudiosos acreditam que 4 cartas, das quais nós temos 2, 1º e 2º Corinto. Chegou lá provavelmente por volta do ano de 56 depois de Cristo. Corinto era uma cidade portuária que fazia parte de uma rota, importante rota comercial que ligava a Ásia com aquela região. Uma cidade corrompida, imoral, violenta, onde o pecado imperava, uma cidade que precisava de Jesus Cristo. Igualzinho Poços de Caldas. Uma cidade que precisa de Jesus Cristo.
Paulo tinha por hábito, como eu disse aos irmãos, começar os seus sermões, a sua explanação da mensagem do Evangelho a partir das sinagogas. Só que a oposição era quase que de imediato. E foi na cidade de Corinto que Paulo declarou uma das frases que ficou ele conhecido, famoso como um apóstolo dos gentios. Ele diz o seguinte: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Tal era o nível de perseguição que Paulo enfrentara. Paulo teve que sair fugido de várias cidades, escondido, porque estava jurado de morte. Eu fico imaginando, meus queridos, a angústia de Paulo ante a tanta oposição, ante a tanta perseguição, quanto sofrimento ele já sofrera, e se em um determinado momento ele falou assim: será que não está na hora de eu dar uma paradinha? Será que não está na hora, depois de tantos e tantos anos, em prol do Evangelho, eu tirar um pouco o pé? Afinal de contas, eu já dediquei boa parte da minha vida ao Evangelho. Será que não está na hora de Timóteo, de Tito, desses mais jovens, assumirem meu lugar? Foi quando, de uma forma maravilhosa, Deus se revela então à vida de Paulo mais uma vez. Lá em Atos, capítulo 18, diz o seguinte no verso 9: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão, que é o tema da nossa campanha. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você. E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tem muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Que palavras são essas de Deus ao coração de Paulo? Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você. E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Que autoridade! Que Deus é esse que age na história com soberania, porque naquela cidade de Corinto ele tinha muita gente. Que Deus é esse que ama e protege seus missionários. Que Deus é esse que interfere na história para que mais pessoas sejam alcançadas, transformadas pela mensagem do Evangelho. Que Deus é esse que declara: tem muita gente ali que quer ouvir a mensagem do Evangelho e ainda não ouviu. Não te cales, Paulo, eu vou proteger você. Eu fico me questionando se Deus falasse à primeira igreja batista de Poços de Caldas o seguinte: não tenha medo, PIB de Poços de Caldas. Continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente em Poços de Caldas. Quais são estes, meus irmãos, que Deus quer que nós alcancemos, mas nós temos nos calado? Nós temos nos furtado a responsabilidade que Deus impõe sobre as nossas vidas de sermos uma testemunha viva do poder que há na mensagem do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus que transforma a vida. Transformou a minha vida e espero que tenha transformado a vida do irmão, da irmã, do seu lar. Qual seria a nossa reação? Qual tem sido nossa atitude diante desta ordem imperativa? Não se cale, não te cale, porque
tem muita gente que precisa conhecer o Evangelho, e o instrumento meu de Deus para alcançar essas pessoas somos cada um de nós. Olhando para trás, será que nos vemos realizando a vontade de Deus em nossas vidas? Será que nós, como Paulo, temos aproveitado toda e qualquer oportunidade que Deus tem nos dado para proclamar o Evangelho? Ou temos nos calado, nos acovardado? Paulo, já no final de sua vida, preocupado com a continuação da expansão do Evangelho, mesmo após a sua morte, ele começa a investir então naqueles que seriam aqueles que o sucederiam. Ele escreve pelo menos 3 cartas pastorais, 1º, 2º Timóteo e Tito, para mostrar para os jovens pastores sobre os quais ele tinha investido o que era necessário fazer para que o trabalho não retrocedesse. Certa altura, no final de sua carta para o jovem pastor Timóteo, ele fala o seguinte, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 5. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé. Que coisa, né, meus irmãos? Uma pessoa com discernimento que fizera o que podia fazer. Não se furtara em momento nenhum, mesmo diante de qualquer das adversidades, de proclamar que o Evangelho é o poder de Deus para transformar essa sociedade corrompida. Queridos, que a nossa igreja fale a todo e qualquer momento. Fale aonde estivermos. Fale na hora que você estiver na padaria. Fale para o seu colega de serviço. Fale para o seu vizinho. Fale para aquele que não conhece, seu amigo que ainda não conhece o Evangelho. Que a nossa igreja seja uma igreja que fale a mensagem do Evangelho, porque ela é o poder de Deus para transformar Poços de Caldas. Que Deus nos capacite a não nos furtarmos a nossa responsabilidade de sermos mensageiros da mensagem da cruz. Que a vida de Paulo nos inspire a refletirmos sobre quais têm sido nossas prioridades. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe esta noite. Muito bem, nós vamos encerrar o nosso culto. Queria convidar o irmão, a irmã, a se colocarem em pé e vamos orar. Quarta-feira, até segunda ordem, né? Continuaremos então até, espero que não haja novas alterações, mas continuaremos com essa programação, quarta às 19h30 e domingo às 18 horas, por enquanto, tá, queridos? Até ordem diferente. Mais uma vez, queria agradecer aos nossos visitantes, sejam muito bem-vindas, Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos orar. Pai de amor, obrigado, ó Pai, por esse privilégio. Recebe esse culto como expressão do nosso amor e adoração ao Senhor. Ó Pai, tem misericórdia desta igreja. Perdoa nossos pecados, ó Pai. Perdoa nossa omissão. Perdoa nossa covardia. Pai, que a ação do Teu Espírito sobre as nossas vidas nos capacite a falarmos por onde formos, a não nos negarmos, ó Pai, em momento nenhum, a testemunharmos da mensagem salvadora e transformadora que é a mensagem que há em Cristo Jesus, ó Pai. Ó Pai, que nós possamos levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas aqui em Poços de Caldas que precisam conhecê-la. Que nós possamos ser instrumentos do Senhor, ó Pai,
porque o Evangelho, nós cremos que é o poder de Deus, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade. Esse culto é a expressão do nosso amor ao Senhor. E agora, ó Pai, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as comunhões e consolação do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um dos teus filhos. Pai, estaremos aqui até o dia que o Senhor vier nos buscar. É no nome precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Queridos, Deus abençoe sua vida. Boa noite.